Bom dia, Shalom, Shalom, ou seja, paz eterna, paz do Eterno. Que o Senhor abençoe sua vida, que o Senhor te cubra nessa manhã de terça-feira. E nós estamos aqui, não mais uma vez, sabe? Porque não é uma repetição, mas estamos aqui para adorar, engrandecer o Senhor e interceder. Amém? Tem essa canção do Marcos Tales, Único. Eu queria que a gente hoje meditasse nessa canção. O nome dela é Único. Marcos Tales, Worship. A letra é muito interessante. A vida está tão perto. A paz não está tão longe. Aonde estão as sombras que nos seguiam? O cristal do nosso orgulho. De outros reis dobrados ao chão, até o meu coração se deu, veja, tudo se rendeu. Quem não louvará, quem não temerá o Rei? Precisamos ver os tronos que já caíram, porque tentaram se igualar a Deus. Eita! Quem não temerá, quem não temerá o Rei? Olha isso. Importa que ele cresça, maior de toda a sombra que a gente projetou. Importa que ele seja, olha isso, olha isso, o único Senhor. São letras fortes. Importa que ele cresça, maior que toda a sombra que a gente projetou. Importa que ele seja o único Senhor. Então, é uma letra muito forte, sabe? Porque quando esse cantor, ele se refere, veja a sombra que nós projetamos. Ele está se referindo não só a reinos, né? Quantos impérios no curso da nossa história, a história da humanidade, né? Se levantaram. Quantos impérios caíram, quantos impérios se estabeleceram. E hoje você olha para trás e você se pergunta, aonde eles estão? Todos que se levantaram e se opuseram contra Cristo ou a sua palavra, eles não existem mais. Não existem. Só que nós ainda, como seres humanos, continuamos projetando pessoas. E quando eu falo isso, me entenda, eu não sou contra, tá bom? Nada contra projetar pessoas, desde que elas não superem a glória do Senhor. Desde que o foco não seja elas, mas sim o que elas estão fazendo em nome do Senhor. Aí, show de bola. Mas quando o foco são as pessoas,
Nós projetamos pessoas pelo que elas são, pelo que elas têm e como elas se comportam ou falam. Então, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá o Rei? Queridos, nessa madrugada, eu peço que você sonde seu coração, como eu estou fazendo agora, desde a hora que eu acordei. Acordei 2h30, como acordo todos os dias, exceto ontem que deu uma cochilada, né? Como eu falei para vocês. Mas eu acordei e eu fiquei pensando, Pai, por que nós fazemos o que fazemos? Por que falamos como falamos? Porque, e quando eu falo falamos, porque eu estou com vocês agora, mas eu estava no singular. Porque eu faço, porque eu falo. Então, não pode ter em nós pontas de orgulho. Não pode ter em nós ponta, sabe, soltas no nosso coração, aonde ainda tentamos projetar, às vezes, a nossa própria imagem. E eu quero fazer uma oração com vocês sobre isso. Espírito Santo, nessa madrugada, nessa manhã de terça-feira, eu oro pelos meus amados irmãos, principalmente pelos que estão aqui agora, comigo, nessa madrugada, pedindo ao Senhor, Pai, graça e favor imerecido. Deus, dobrar o coração ao chão é uma força que nós precisamos fazer todos os dias, porque todos os dias, literalmente, todos os dias, Ele vai querer falar, Ele vai querer se levantar, Ele vai querer, Deus, ter uma voz ativa. Então, Senhor, importa que o Senhor cresça em nós, maior do que qualquer sombra que possamos projetar de nós mesmos ou de outras pessoas. O Senhor é o centro. Ao Senhor honra, ao Senhor glória, ao Senhor adoração. Não existe outro Deus, não existe ninguém como Tu. Não existe, Papai. Então, nesta manhã, pedimos ao Senhor, sonda os nossos corações. A palavra diz que nós não somos bons, que em nós não há bondade. Deixa eu explicar isso. Bondade genuína, nem o Senhor Jesus atribuiu a Ele mesmo. Ele disse, Deus é bom. Nem Jesus se considerou. E olha aqui, um homem perfeito. 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 Então, meu Espírito Santo, nessa madrugada, sonda os nossos corações. Sonda os nossos corações. Sonda os nossos corações. Nos permite desapegar deste mundo e das coisas que há neste mundo. Como assim? Nos levando ao entendimento que aquilo que o Senhor tem nos dado é para ser usado com sabedoria, em amor ao próximo. Em amor ao próximo. Não dá para viver carreira solo por muito tempo. Escuta Jesus falando com você. Não dá. Nós precisamos uns dos outros para nos relacionarmos, para termos relacionamentos sadios, para dar boas risadas, ou até mesmo chorar intensamente. Às vezes até amargamente. Mas nós precisamos do outro. Precisamos do próximo. Não o elevando acima de Deus, mas entendendo que foi colocado ao nosso lado para juntos caminharmos. É uma aliança que o Senhor permite, que o Senhor nos orienta, que o Senhor nos pede para termos uns com os outros. Então, nessa oração inicial,
eu peço a Ti, Senhor, sonda o nosso coração, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelas veredas da justiça, para que possamos, por amor ao Seu nome, observar, olhar, às vezes, se tiver que parar, paramos, retroagir, vamos retroagir, e se é para avançar, vamos com tudo juntos no Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluias, aleluias, aleluias. Não existe nada que o Senhor não possa fazer. Então, vamos continuar com foco no Senhor, chamando a presença dEle e entendendo que tudo o que o Senhor faz em nós e através de nós é para que o nome dEle seja exaltado, reconhecido e glorificado. Amém? Bom, são 3h13 da manhã agora e eu gostaria de... Eu recebi uma mensagem aqui no grupo da igreja. Eu tinha uma outra mensagem para falar, mas eu achei tão interessante que eu decidi compartilhar ela, porque eu acho que é uma aflição que muitas pessoas já passaram, alguma pergunta que muitas pessoas já fizeram dentro da própria igreja. Eu vou fazer essa leitura e logo após nós vamos interceder pelas pessoas, tá bom? O texto é de João 16:33. Essa mensagem, ou essa reflexão, quem mandou foi a irmã Luzia, aqui da nossa igreja. Ela diz assim, o versículo, né? Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. É uma palavra maravilhosa e é uma verdade plena. Bom ânimo, porque eu venci o mundo. E eu não preciso dizer, porque você já sabe, né? Claro, Jesus sofreu muito. Próximo ali, a sua crucificação, meu Deus, foi brutal, né? O ser humano demonstrou toda a sua intolerância, toda a sua ira, toda a sua falta de compaixão para com outro semelhante chamado Jesus Cristo, o nosso Senhor. Batendo, ofendendo e por aí afora vai. Foram tantas coisas que fizeram com ele que você já sabe, é claro. Então, eu peço a você agora que, entendendo esse versículo, né, porque Jesus fala, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e o mundo aqui ele se refere às suas maldades e à sua perseguição, ok? Então, vamos lá. Olha só que interessante. Aí escreveu-se esse texto que eu vou ler para vocês. Às vezes, as pessoas se decepcionam com a igreja. Elas podem ter sido maltratadas, ou talvez alguém representando a igreja não fez um bom trabalho. Olha que interessante. Deixa eu só trocar essa música aqui, esse fundo. Isso, porque fica outra fala, eu acabo me distraindo. Deixa eu só colocar um instrumental. Isto. Então, olha que interessante isso. Elas podem ter sido maltratadas, ou talvez alguém representando a igreja não fez um bom trabalho. Eu achei fantástico isso, porque pessoas representam a igreja mesmo. A partir do momento que você vai à igreja e você entra a primeira vez lá, vamos dar um exemplo, lembra aí da primeira vez que você entrou na igreja. Você automaticamente identificou, né, aquelas pessoas lá na igreja sendo aquelas que são membros, né, participam e que por fim têm compromissos ali na igreja. Aí continua o texto dizendo assim: ou ainda fizeram algo horrível em nome da igreja e por isso não existe desculpa. E para isso não existe desculpa. E pode ser também que as pessoas
que estão supostamente amarguradas com a igreja sintam-se assim pelo fato de serem vivido em desobediência. Fizeram algo errado e encontraram as repreensões disso na igreja. Talvez lhe disseram para não viver mais dessa maneira e por conta disso ficaram bravas com a igreja. A igreja tem sua força, a igreja tem suas fraquezas, mas de qualquer maneira Jesus a estabeleceu e nós fazemos parte dela. Precisamos amar a igreja, apoiar a igreja e ser uma parte ativa da igreja. Se você procurar uma igreja livre da hipocrisia, sua procura terminou, porque tal coisa não existe. Eu fiquei assim, muito... E continua, tem um outro pedaço que eu vou ler para vocês, mas eu quero comentar o que nós já lemos. Eu fiquei interessado por esse texto, porque é uma verdade, sabe? Uma verdade até triste, porque pessoas que se representam a igreja, pessoas que já representaram a igreja, fizeram tantas coisas ruins, tantas maldades, é de espantar como ainda algumas continuam dizendo que são igreja. Porque quando fala igreja, talvez você pense lá naquele prédio, né? No nosso caso, o prédio da Lagoinha aqui em Moeda, ou o prédio de outras igrejas que você conhece. Mas quando se fala igreja, é você, sou eu, essa pessoa maravilhosa que está aqui agora, né? Que estamos juntos adorando e engrandecendo o nome do Senhor. Então, essas pessoas são a igreja. Deixa eu só ver aqui. Ó, a Fabiane, o Otávio, Bernardinho, Império das Raças. Deve ser o Marcos. Não, Marcos não, o Mário, né? Deve ser o Mário. Mário Eduardo. Então, vocês e eu, o Rogério, nós somos essa igreja, sabe? Então, nós precisamos ter isso gravado no nosso coração. Não dá para a gente só transferir isso para o outro e cobrar do outro algo que a gente não está fazendo ou vivendo. Eu não sei se você está me entendendo. Mágoas e feridas na igreja, elas terão, tá? Elas terão. Então, eu preciso que você tenha isso forte no seu coração. Às vezes você já deu uma má resposta, uma má palavra para alguém, dentro ou fora da igreja, e tudo bem. Só que você precisa voltar atrás, pedir perdão, se arrepender e continuar caminhando. Isso vai fazer diferença em eu e você sermos igreja. Vai fazer diferença na vida do Mário, vai fazer diferença na vida do Otávio, vai fazer diferença na vida da Fabiane, vai fazer diferença na minha vida, do Rogério. Porque o que as pessoas querem, bom, talvez eu esteja errado, tá bom? E eu não sou aqui dono da verdade, amém? Talvez o que as pessoas querem de nós é sinceridade. E quando errar, dizer, errei, me perdoa. Esperar que o outro, de fato, libere uma palavra de perdão. Ah, pastor, mas quando mente é legal. Desculpa, quando mente é fácil. O perdão, ele não tem uma lacuna, sabe? Onde aqui eu perdoo, se aumentar mais um pouquinho, eu vou pensar, mas se chegar nesse nível de perdão, de jeito nenhum que eu perdoo. E tem pessoas morrendo por falta de perdão. Chamamos isso de doenças psicossomáticas. Morrendo
porque não liberam perdão. Então, em nome de Jesus, libere perdão para a glória de Deus. Amém? Também tem aqui a Milena, é isso, né? A Milena também, agora que apareceu o nome dela. Então, em nome de Jesus, vamos continuar aqui com essa leitura. A última fala foi: se você procura uma igreja livre da hipocrisia, sua procura terminou. Ó, eu achei muito interessante esse texto, porque tal coisa não existe. E diz assim: pare de procurar. Toda igreja tem seus hipócritas, pois toda igreja é formada de seres humanos, como eu e você, que pecamos. Todos temos nossas diferenças, todos temos nossas falhas, mas Jesus estabeleceu a igreja e ele disse, lá em Mateus 16:18, olha o que está escrito: e sobre esta pedra, ou seja, ele mesmo, a pedra angular, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vivemos em uma cultura onde a igreja está sob ataque. As pessoas riem, zombam de valores que a igreja pregam, valores que a igreja insiste em dizer que é o que Cristo estabeleceu para que possamos viver. Nossas crenças sobre a família, sobre questões da vida, são defendidas por uma cultura cada vez mais secularizada. O que significa isso? Vai relativizando. É assim, mas talvez não seja tão assim. Isso é verdade, mas talvez não seja tão verdade. Jesus falou para amar o próximo, mas não é bem assim. Cada um tem que se virar, né? Afinal de contas, eu vou sustentar marmanjo, eu vou sustentar, eu não vou usar alguns termos que as pessoas falam, mas à toa. Não vou, né? E aí a gente começa a achar em nós mesmos razões para não cumprir e não fazer conforme a Bíblia nos orienta que façamos. E continua aqui. E às vezes nos perguntamos, o mal vai prevalecer? Você já perguntou isso para você? Eu já. Como assim, pastor? Ah, irmãos, somos seres humanos. Somos falhos, sabe? E quando a gente pergunta aqui, o mal vai prevalecer, não estou me referindo a Satanás, a demônios. Isso já está derrotado, já é vencido. Eu não tenho problema com isso. Mas é as pessoas, sabe? As pessoas são surpreendentes. Elas te surpreendem assim de uma maneira incrível. Ao mesmo tempo que estão ali contigo, ao mesmo tempo elas saem e não estão mais. Um dia estavam rindo ao seu lado, no outro dia te fazem chorar amargamente, porque já não são mais seus amigos, porque você errou, porque você teve uma fala, ou às vezes uma atitude. Olha, eu não tô e não vou, vocês sabem, não é minha praia, eu não tô aqui para criticar ninguém de jeito nenhum. Tô aqui para orar com você. E agora já são 3h26. E eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que complete qualquer lacuna que ficou de relacionamentos que você já teve. Eu não sei, eu não conheço você plenamente, a sua vida. Eu não conheço aqui online, né, que eu tenho andado, ou seja, que está junto ali quase todos os dias caminhando. Hoje que está aqui online é o Otávio, que eu posso dizer, eu conheço um pouco da vida dele, porque ele se decidiu abrir, decidiu caminhar, decidiu conversar, contar
seus acertos, os seus erros, sabe? As suas máximas, mas suas falhas. Mas eu peço ao Senhor que convença você, assim como tem me convencido todos os dias. Vai dar certo. O ser humano, meu semelhante, ele merece a minha atenção, merece o meu respeito, merece as minhas orações, sabe? Merece. Por mais que seja falho, por mais que tenha falhado, por mais que tenha errado, merece. Por favor, em nome de Jesus, pense em alguém que te machucou, pense aí naquela pessoa que te feriu, mas que um dia vocês tiveram momentos alegres, sorriram juntos, saíram para tomar um sorvete, sabe? Saíram para fazer um passeio, mas hoje não mais, porque te traiu, porque te feriu. Eu não estou falando para você ser bobo, para você ser ridículo ou ingênuo. Não. Analise o caso. Mas eu te peço uma coisa. Segundo o que a palavra do Senhor me orienta, e eu preciso te dizer, não guarde mágoa. As doenças psicossomáticas, elas vêm por causa da mágoa. Pessoas com saúde assim, perfeitas, exames legal, sangue, urina, tudo, sabe, colesterol. A pessoa está perfeita, mas está doente. E os médicos dizem, não sei o porquê. Os exames falam que estão bem, o coração está batendo no ritmo certo, está tudo legal, a pressão está aferida, mas a pessoa está passando mal. E você vai conversar com algumas delas, como eu já fiz várias vezes. É doença na alma. É a ferida que ele vem arrastando no decorrer do ano. É a ferida que ela vem trazendo ao longo da sua vida. Do seu marido, da sua esposa, do seu filho, do seu vizinho, do seu avô. Eu não sei, cada um traz uma ferida. Do seu sócio. Sociedade é complicado quando não acontece no tempo certo e debaixo de oração. Traz muita ferida. Por causa da ganância que existe no nosso coração. A ganância de querer ter e ser melhor do que o próximo. Amém? 3:29. Eu quero orar com você, com todos que estão aqui presentes, e eu vou te convidar mais uma vez. Eu não sei se essa palavra atingiu você, eu não sei se esse texto que eu li, sabe, eu li agora, e mudei o que eu ia falar para esse texto. Eu quero que, em nome de Jesus, você reflita. E se nada disso que eu falei serviu para você, eu te peço, compartilhe com alguém. Não as minhas palavras, tá? Mas as suas mesmo. Mas fale com as pessoas. Transmita o amor de Jesus. E seja você o exemplo que elas estão procurando. Às vezes em uma igreja. E não existe a igreja perfeita. Não existe. Eu sou pastor de igreja. Eu tenho 42 anos de idade. Esse ano faço 43 anos. Deste tempo, desde os 12 anos eu estou na igreja. De idade. Eu já vi e vivi algumas coisas nesse decorrer de tempo. As pessoas querem uma igreja que não existe, não vai existir. Perfeição, só Yeshua, só Jesus. E ainda assim, fizeram uma cruz e pregaram ele lá. Entende? Então, em nome de Jesus, se a igreja errou com você, eu como pastor, nessa madrugada, te peço perdão. Se a igreja feriu você, eu como pastor, nessa madrugada, te peço perdão. Se a igreja não entendeu a sua necessidade naquele momento que você estava passando de tristeza, de solidão,
até de revolta mesmo, sabe? Porque você é ser humano. Eu, como pastor, nessa madrugada, te peço perdão. A igreja não é perfeita. Mas precisamos amar a igreja. E eu não estou falando de igreja, parede, pelo amor de Deus. Aquilo é só tijolo em cima de tijolo. Estou falando você, eu, a igreja. Precisamos amar a igreja, pessoas. E se entregar por elas, às vezes e sempre, sem esperar nada em troca. Porque você às vezes não vai ter nada em troca. Você vai ter palavras de desprezo, você vai ter palavras rudes, até ameaçadoras. Mas não desista da igreja. Tem pessoas excelentes, pessoas que amam de verdade, que se importam de verdade. Mas em algum momento da vida, elas podem falhar com você. Então, em nome de Jesus, perdoe a igreja. Por isso Cristo morreu. Não foi por um prédio suntuoso, glorioso, luxuoso. Morreu por você, igreja. Por mim. Mesmo sabendo que íamos fazer muita burrada na vida. Mesmo sabendo que íamos errar pra chuchu. Ainda assim ele morreu por nós. Tá bom? Você é igreja. Pastor, mas nem vou na igreja, nem conheço a igreja, não interessa. Ele morreu pela sua vida. Você foi o alvo da cruz. Foi por você que ele morreu. Foi para te entender e para fazer com que você seja entendido que ele morreu. Não é fácil não, querido. Não é fácil, minha querida. Mas é possível. Nesse longo de anos, desses 12 anos até agora, com 42 anos de idade. Não é fácil. Isso daqui, que às vezes as pessoas perguntam, que manchinha que é essa? Isso é vitiligo. E o motivo, no meu caso, é por estresse. Eu já falei isso na igreja, pregando. Isso é um lembrete de Deus, que eu creio para mim, eu não nasci assim. Eu adquiri isso na igreja. Não tem nada a ver com nós. Tem a ver com Ele. E se for para morrer por amor a Cristo, morramos. Porque tem a ver com Ele. Amém? Agora são 3h36. Quero orar com você. Esses pedidos que eu tenho aqui, eu estou olhando, eu já orei ontem pelas pessoas que estão aqui. Eu quero pedir ao Senhor reforçar graça sobre nossas vidas. Amém? Pai, nessa manhã, nós queremos te agradecer por sua bondade, pelo seu amor e pela sinceridade que o Senhor planta em nós, em nossos corações, em nosso espírito. Jesus, obrigado, porque o Senhor morreu
estabelecendo a igreja sobre o Senhor mesmo, não sobre Pedro, como algumas pessoas falam. Pedro foi um homem fantástico, mas só um ser humano como eu, como você. E a pedra que a igreja está estabelecida tem fundamentos e tem força, porque é o Senhor Jesus. Então nessa manhã eu te peço, fortaleça o nosso coração. Libere uma palavra, como foi dito aqui nessa madrugada, mas que ele, que ela, saiba que o Senhor morreu na cruz para que tenhamos uma vida surpreendente. Não estou dizendo de facilidade, porque teremos aflições, como foi lido aqui no começo. No mundo tereis aflições, mas ele diz assim: tenha bom ânimo, suporte, tenha bom ânimo, perdoa, tenha bom ânimo, insista, tenha bom ânimo, não retroaja, tenha bom ânimo, não se desespere ao ponto de jogar tudo para o alto, dizendo não quero mais, não confio mais, não vou mais. Tenha bom ânimo, porque Jesus venceu. E ele disse que nós também venceremos, e ele não é mentiroso. Jesus não é mentiroso. E se ele disse que nós venceremos, é porque nós venceremos. Nele não há mentiras. Então nesta madrugada eu te peço, ó Espírito Santo, assim como tu tens ministrado agora, o meu coração, ministra o coração dos meus amados irmãos e irmãs que estão agora comigo. E aqueles que durante o dia, várias pessoas irão entrar, participar, receber essa mesma porção. Que sejam tocadas, que se sintam amadas por nós, a igreja do Senhor. E em nome de Jesus, que a sua graça e o seu favor nos alcance mais uma vez nessa madrugada. Eu chamo agora, nessa madrugada, as pessoas que dormem. Guarde o coração delas em ti. Supra as suas necessidades. E levante e dê ânimo dobre a cada uma delas. Eu oro ao Senhor pedindo que o Senhor Espírito Santo, que o Senhor Jesus Cristo e que o Senhor Deus Todo-Poderoso opere de maneira maravilhosa nos corações, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Que o Senhor te abençoe. Chegamos no nosso tempo, são 3h40 da manhã. Que o Senhor te abençoe nessa madrugada e que o seu dia flua de uma maneira maravilhosa. E se você puder, ao acabar aqui, continue, sabe? Fale com o Senhor, abra o seu coração e fale com Ele. O que você quiser. Ele é seu Pai, lembra disso. Ele não está ali para te repreender ou para te dar uma voz autoritária. Ele pode fazer isso também, tá? Mas eu acredito que Ele está muito mais para te dar um abraço fraterno e dizer: eu sei quem é você. Eu te formei. Tá bom? Deus te abençoe. Sendo a vontade do Eterno, amanhã, 3 da manhã, estaremos aqui novamente para juntos orarmos e buscar o direcionamento dele. Amém? Deixa eu te abençoar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor estenda o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor, sobre ti, levante o teu rosto e te dê a Shalom. Shalom, paz completa. Mediante a dificuldade, Shalom. Que ela venha sobre a sua vida. Em nome de Yeshua, Jesus Cristo. Amém, amém e amém.
Até amanhã, sendo a vontade do Eterno. Amém? Tchau.